Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e quero levar até você um pouquinho sobre a geografia. Mais especificamente, quero falar com você um pouquinho sobre transformações do relevo. Então é importante que você disponha de papel, caderno, caneta, lápis e borracha para que você realize as anotações dos conteúdos que serão apresentados na nossa aula de hoje e também os objetivos que estão postos aqui na tela para você, que é conhecer a ação humana como um dos agentes externos do processo de transformação do relevo, ou seja, de que forma o ser humano é capaz de transformar o relevo, como as nossas ações realizam transformações na superfície da Terra e nas ondulações existentes na crosta terrestre. Aqui eu já trago para você, você sabe como as ações humanas transformam o relevo? E afinal de contas, você já viu alguma dessas transformações ocorridas na superfície terrestre que foram promovidas pela ação humana? É importante você observar um pouquinho o seu entorno, o lugar onde você vive, a sua comunidade, o seu entorno e perceber que as transformações existentes na superfície da Terra, várias delas foram promovidas pela ação humana, seja no ato de realizar a terraplanagem de um terreno, de cultivar uma determinada área com gêneros vegetais, de destinar uma área para a pecuária, da construção de rodovias, enfim. Nós temos uma infinidade de atividades que promoveram as transformações da superfície terrestre, resultando também em modificações na paisagem. Eu quero que agora você dê uma acompanhada aqui na tela e observe que a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que é relevo, que corresponde às variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. Assim podemos notar que o relevo terrestre apresenta diferentes fisionomias, isto é, áreas com diferentes características, ou seja, que nós podemos entender que o relevo terrestre compreende esse conjunto de ondulações existentes na superfície do nosso planeta e que esse relevo ele foi sendo transformado ao longo de milhares de anos. Aqui também nós temos a definição de paisagem, que você consegue observar que trata-se de um conjunto de elementos naturais, culturais, fixos e móveis, dispostos de uma determinada maneira em um determinado momento na superfície terrestre. Então, quando a gente observa um conjunto de elementos dispostos sobre a superfície terrestre, nós estamos observando uma determinada paisagem. E essas paisagens elas são dinâmicas, pois elas estão em constante transformação. E para a geografia, quando falamos em paisagem, nós temos também a presença de sons e cheiros que vão constituir a paisagem, sendo que o conjunto de todos esses elementos vai moldar, vai definir como é a paisagem de um determinado lugar. Quando a gente fala em paisagens, eu quero que a gente observe aqui na tela sobre a transformação da paisagem, onde nós temos aqui duas imagens que aparecem bem nitidamente para você. A paisagem que você vai ver do lado direito é de uma área de mineração. Observe a transformação promovida pelo ser humano em função da mineração. E a outra imagem mostra ali para você um anel viário, ou seja, uma grande estrutura ali, um cruzamento, um sistema com trincheiras ali, aonde nós temos um fluxo de veículos. E essas transformações foram realizadas pelo ser humano, seja para facilitar os transportes ou ainda para garantir renda por meio da mineração. E as transformações da paisagem. Nós, seres humanos, dentre as ações do homem que podem modificar o relevo, nós temos algumas que se destacam, como, por exemplo, a urbanização, a agropecuária, mineração, construção de rodovias, construção de barragens, além da canalização de rios. Então é uma série de atividades desenvolvidas por nós, seres humanos, que são capazes de promover a transformação do relevo do nosso planeta. E essa imagem que você vai ver agora na tela mostra para você o quê? A construção do lago da usina hidrelétrica de Itaipu. Então nós temos aqui, nessa primeira imagem, nós temos aqui o curso natural do rio, aí nós tivemos que realizar modificações nas margens do rio, desvio do canal do rio, para a construção da barragem, a construção de toda a estrutura e toda a modificação do relevo do entorno, a retirada da cobertura vegetal e posteriormente, após a barragem concluída, houve o represamento da água, o que promoveu, além da modificação no relevo, uma modificação em toda a paisagem
do lugar. E vale um destaque também para que, quando falamos nas modificações promovidas a partir da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, nós também tivemos como consequências modificação no clima e também na vida animal, pois o habitat de várias espécies animais acabou sendo alagado. Então, vários desses animais necessitaram ir para outras áreas. E agora, o que a gente vai ter aqui? A nossa primeira atividade. Então, anota aí no seu caderno. Os processos geológicos que resultaram na formação da crosta terrestre iniciaram-se há milhões de anos e continuam a ocorrer até os dias de hoje e possuem origem endógena e ou exógena, o que resulta na formação do relevo. Mas afinal, como podemos definir relevo? Anote no seu caderno como você entende, como você define relevo, que eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, vamos conferir a resposta, dá uma olhada aqui na tela, Corresponde às variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. Ela apresenta diferentes fisionomias, isto é, áreas com diferentes características. Então, ao falarmos de relevo, estamos falando justamente dessa camada mais externa da crosta terrestre, que é modificada por agentes endógenos e exógenos. Lembrando a você que os agentes endógenos são aqueles que têm origem no interior do planeta, e os agentes exógenos são aqueles que têm a sua origem na superfície do nosso planeta. E que o conjunto desses agentes vai ser responsável por realizar a transformação do relevo terrestre. E quando a gente fala em transformações do relevo terrestre, é importante destacarmos que uma série de atividades econômicas
promovidas por nós seres humanos resultam na transformação do relevo. Uma das atividades econômicas que causam uma transformação significativa no relevo é a mineração. E é ela que a gente vai falar agora. Confere aqui na tela, ó. A mineração corresponde a uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, extração, que também pode ser chamada de lavra, e beneficiamento dos minérios presentes no subsolo. Esta prática causa mudanças significativas no relevo. Mais importante é você observar a imagem que aparece do lado direito da sua tela. Olhando com bastante atenção essa imagem, você vai perceber ali, ó, o tamanho da transformação na paisagem promovida pela atividade mineradora. Essa área não tinha essa forma de relevo naturalmente, além de não ter essa paisagem ali. Com certeza essa área tinha um relevo com características diferentes e havia uma cobertura vegetal, que nessa imagem você percebe que toda a cobertura vegetal ela foi extraída, ela foi retirada. E para se obter o minério ali que está sendo explorado, foi necessária a realização de escavações, então constantes escavações que promoveram mudanças no relevo a fim de garantir a extração desses minérios ali no caso que nós temos nessa imagem aqui, ó. Observe o tamanho da área e também o tamanho do caminhão utilizado. Isso serve justamente para a gente comparar em escala qual é o tamanho do impacto da atividade mineradora em um determinado lugar. Mas além da atividade mineradora, a agropecuária também causa impactos e transformações na paisagem. Quando falamos em agropecuária, estamos falando na atividade agrícola e pecuária, onde a agricultura está associada ao cultivo de gêneros vegetais e a pecuária à criação de animais. E essas atividades, quando desempenhadas pela nossa sociedade, em várias situações há necessidade de alterar o relevo, seja para a agricultura ou para a pecuária. Confere aqui na tela que a agropecuária está relacionada à produção de animais e vegetais para uso ou consumo humano e que várias dessas técnicas promovem transformações no relevo, como por exemplo o plantio em curvas de nível e a erosão pelo pastoreio. O plantio em curvas de nível pode ser observado na figura que está do lado direito da sua tela, aonde em função do relevo ser bastante íngreme, são construídos terraços que vão acompanhando as curvas de nível, acompanhando esse relevo a fim de promover que determinadas áreas possam ser cultivadas, pois com o relevo bastante íngreme não haveria condições de cultivar. E aí são realizadas esses terraços, essas estruturas, acompanhando as curvas de nível, para que possa realizar o cultivo dos gêneros vegetais e também para que a chuva não venha lavar os nutrientes do solo, levando toda essa cultura embora. A imagem que aparece aqui, ó, essa outra imagem, mostra o quê? A erosão pelo pastoreio, ou seja, o constante caminhar do gado ou de outro gênero animal que estiver sobre aquele solo, o fato dele estar se deslocando constantemente por aquela área, retirando cobertura vegetal para a sua alimentação e também pisoteando-a, vai deixando o solo exposto e a ação da água da chuva vai promovendo a lavagem desse solo, promovendo as erosões, que é o que você pode observar na figura aqui do lado esquerdo da tela. Ela mostra para você justamente o que? A erosão promovida pela criação de gado. Então, o boi, conforme ele vai caminhando, o gado vai caminhando sobre o solo, ele vai pisoteando, vai comprometendo a cobertura vegetal e deixando o solo exposto. E a ação da água da chuva, por sua vez, vai lavando o solo. Por mais que nós estejamos falando da pecuária, estejamos falando da ação animal sobre o solo, não podemos esquecer que quem desempenha essa atividade é o ser humano. Então é o ser humano que organiza as áreas para a agricultura e para a pecuária, o que faz com que a agricultura e a transformação do solo seja uma ação humana. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre urbanização e infraestrutura. Então, quando nós construímos cidades, quando nós optamos por viver nas cidades, elas têm que nos oferecer algumas características de infraestrutura, transporte, vias de acesso,
sistema de coleta coleta de resíduos, além da coleta de esgoto, do abastecimento por água, rede elétrica e todos esses serviços, essa infraestrutura básica, para que ela venha a ser implantada, ela acaba promovendo transformações no relevo. Mas isso eu quero que você acompanhe aqui a leitura comigo. Ó. As áreas de desenvolvimento industrial recebem modificações significativas na paisagem, para que possam atender às instalações fabris, adequações no terreno, retirada da vegetação, alteração dos cursos de rios são alguns exemplos. Então nós, seres humanos, quando vamos instalar fábricas em determinados lugares, acabamos promovendo as modificações, inclusive implementando ou ampliando sistemas viários, os sistemas para que a matéria-prima chegue até a indústria e também para o escoamento da produção. Seguindo aqui, ó, para a construção de ferrovias, rodovias são necessárias alterações significativas na paisagem, para que esses veículos possam se deslocar com mais facilidade entre as diversas localidades, com redução de aclives ou declives. Então, justamente as subidas e descidas, elas acabam tendo que ser acentuadas para facilitar o deslocamento, sejam dos trens, dos caminhões, dos carros ou motocicletas. Então, quando esses aclives e declives são modificados, nós temos ali uma modificação significativa no relevo. Conforme a imagem aqui do lado direito, ó, perceba que havia um ângulo de inclinação, porém houve uma retirada de parte desse morro aqui, a fim de promover um melhor deslocamento dessas pessoas aqui na via. Quando falamos em urbanização, no processo das cidades, nós temos ali, ó, justamente que para o desenvolvimento das cidades, muitas modificações são feitas no relevo, tais como aterros, terraplanagens, escavações, com o objetivo de facilitar a construção de casas, prédios, ruas e avenidas. Então, nós vamos promover modificações até mesmo nas nossas residências. Se você mora numa área urbana, com certeza você já deve ter visto alguém realizando a terraplanagem, nivelando um terreno, ou até mesmo a prefeitura, quando vai realizar alguma obra de pavimentação viária ou abertura de ruas, realizam modificações no relevo, cortando, modificando essas áreas ali, visando facilitar o deslocamento das pessoas. E aí existem áreas cujo relevo é um pouquinho mais íngreme. E aí a gente percebe que a ocupação de encostas também promove a alteração do relevo, seja pelas construções ou pelas obras de contenção para deslizamentos. Então, se a pessoa construiu uma casa em uma área de encosta, uma área cujo relevo seja bastante íngreme, se faz necessário a execução de obras que venham a realizar a contenção desse morro, a fim de não resultar em deslizamentos de terra. E agora o que a gente vai ver? Algumas imagens que vão mostrar para a gente de que forma o ser humano promoveu transformações no relevo ao longo do tempo. Dá uma olhada aqui, ó, Balneário Camboriú. Então aqui nós temos 4 imagens de Balneário Camboriú, Santa Catarina, que mostram para você o quê? Um pouquinho de como era Camboriú sob alguns pontos de vista e como está hoje. Então você observa que a imagem que vai estar do lado direito da sua tela mostra ali uma área do lado direito superior, vai mostrar para você justamente ali a praia de Balneário Camboriú e ali a entrada da Baía de Camboriú. E ali você observa que temos algumas casas ali espaçadas, mas também temos ali, ó, bastante cobertura vegetal. Observe que na figura do lado direito inferior, nós já temos toda a modificação, toda aquela cobertura vegetal foi retirada, nós com certeza tivemos a modificação nesse leito aqui, nesse canal de acesso, e nós temos uma série de obras que foram realizadas aqui, que promoveram, além da modificação do relevo ali, mas também, principalmente, uma modificação da paisagem. A mesma coisa aqui, ó, na figura do lado esquerdo da sua tela, figura superior mostrando a praia central de Camboriú, e aí nós temos aqui, ó, uma imagem atual. Perceba a quantidade de prédios e a paisagem, quanto foi transformada. Mesmo valendo aqui, ó, para o Rio de Janeiro, após a praia originalmente, como ela era naturalmente, e após a realização de um aterro, ampliando a faixa de areia, ampliando a área da praia,
como houve a transformação na paisagem. E aqui também Florianópolis, antes e depois do aterro de Florianópolis. Perceba a distância do mar na figura, comparando as figuras da direita e da esquerda, o quanto isso resulta em alterações da paisagem. E é isso que é importante você perceber, que nós seres humanos, por meio das nossas ações, estamos constantemente transformando as paisagens. Nós modificamos todas as paisagens dos lugares aonde nós vivemos, aonde nós ocupamos, nós trabalhamos e nós construímos. Então, o ser humano é um dos principais responsáveis pela modificação da paisagem. E agora que a gente já falou sobre modificação da paisagem, inclusive percebemos ela por meio de vários exemplos, a nossa segunda atividade aparecendo para você, ó. As transformações das paisagens são realizadas por uma série de fatores, como mineração, agricultura, pecuária, industrialização, entre outros. E agora eu quero que você cite algumas consequências destas transformações nas paisagens e no relevo terrestre. Então fale um pouquinho sobre as consequências dessas modificações. O reloginho vai aparecer na tela e a gente está aguardando você. Muito bem, o que você colocou aí na resposta? Confere aqui na tela a resposta que as transformações podem facilitar a prática agrícola, a pecuária, a mineração ou a ocupação do solo, mas traz como consequências o comprometimento da biodiversidade, a extinção de habitats de animais, além da modificação do clima. Então são algumas das consequências
que são provenientes das ações humanas sobre as paisagens. Então, nessa nossa aula de hoje, a gente falou sobre paisagens, a gente falou sobre a transformação da paisagem sobre o relevo. E eu deixo para você aqui na tela um QR Code que você pode apontar ao seu celular, que é um documentário sobre o Rio Pinheiros e o processo de urbanização de São Paulo. Então, se você apontar o seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado para esse vídeo que vai mostrar para você um pouquinho sobre o processo de urbanização e também sobre as transformações na paisagem. Quero agradecer a você pelo seu envolvimento e participação, um forte abraço e até a próxima aula de Geografia!